Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho A Deficiência Desfocada, Inovação na Representação da Pessoa com Deficiência Física do documentário brasileiro. Conosco, o seu autor, o mestre em comunicação pela USCS, Almir Bonfim Júnior. Almir, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço, Arquimedes. Foi um prazer falar com vocês. Então, a gente começa pela tua escolha, né? Me parece que a sua temática tem relação com a sua atuação profissional, é isso? Exato. Entre os anos de 2010 até um pouquinho ali no começo de 2014, eu trabalhei no núcleo de comunicação de uma ONG que era focada na atuação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E lá a gente desenvolveu um programa, uma revista eletrônica semanal de 30 minutos de duração que abordava temas relevantes sobre o terceiro setor focados em pessoas com deficiência, né? Então a gente repercutia boas práticas que estavam acontecendo no setor, entrevistava muito atleta, né? O atletismo era muito presente no programa e lá que eu fui apresentado por todas as questões de inclusão das pessoas com deficiência, acessibilidade. E quando eu vim conversar com o JB, que foi meu orientador, ele me perguntou um pouco da minha atuação profissional. E aí, quando eu mostrei essa atuação na ONG, a gente começou a escolher o caminho, porque eu já sabia que eu ia falar sobre audiovisual, só que não tinha ainda o recorte. Uhum. E aí, a partir dessa atuação que a gente escolheu o tema. Bacana. Agora, eu estava dando uma olhada na sua pergunta-problema. De que maneira se dá a discursivização da pessoa com deficiência em documentários nacionais que apresentam personagens com deficiência física? Ele traz um termo pouco conhecido para quem não é da área da comunicação e até para eu poder falar, né? Que é discursivização. Você poderia explicar o significado aos nossos telespectadores aí? Sim. A gente... discursivização vem por causa do método que a gente utilizou para analisar esses documentários, né? Que foi a análise do discurso baseado nos estudos de Fiorin. Então, o Fiorin escolhe elementos sintáticos e semânticos do discurso, ele encara tudo como um texto, na verdade, né? E aí o texto pode ser qualquer tipo de aparato de fluxo de ideia ali. Uma música, um filme, um poema, uma conversa. No caso, a gente escolheu os documentários. E aí ele faz essa análise, existe um manual do Fiorin para utilização da análise do discurso baseado nos estudos dele. A gente seguiu esse manual e a gente foi escolhendo ali quais elementos que podiam ser utilizados para a gente fazer essa análise num filme. E aí os elementos semânticos e sintáticos estão dentro dessa análise, mas aí também tem a questão visual da imagem, da figura, da música, da trilha. Então a discursivização está baseado nesse universo aí da análise do discurso. E por falar em universo, o seu universo aí de análise documental foi, assim, é chocante o número, né? Você trabalhou com trailers e sinopses de 625 documentários brasileiros, né? Como é que você chegou nesse material? E não era muita coisa, não, para você fazer? Demorado bastante, né? Até para selecionar os finalistas aí, não? Sim. Essa foi um trabalho de formiguinha, assim. Foi bem no começo da pesquisa, a gente estava procurando insumos ainda de como a gente ia desenhar a pergunta-problema, né? Então, aí, o primeiro dado que a gente teve era do IBGE, que enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, é o único dado que a gente tem ainda, que é o de 2010, né? Que já está bastante defasado, mas era a única coisa que a gente tinha publicado. Era o último censo que a gente tinha em mãos. E a gente já sabia que o número de pessoas com deficiência era na casa ali de quase um quarto da população brasileira. E aí, a partir disso, eu tentei pesquisar em todo tipo de publicação de audiovisual, onde eu encontrar algo relacionado às pessoas com deficiência. E aí, por sorte, a Ancine, na mesma época que a gente estava com esse problema na mão, assim, de pesquisar insumos relacionados ao audiovisual, ela publicou todos os filmes que foram lançados no cinema brasileiro a partir da retomada, a partir de 95, até aquele ano ali. Então, ela colocou um Excel disponível no site dela, e aí tinha todos os filmes. E aí eu fiquei ali com aquele Excel brincando, né? Deixa eu tirar só documentário, o que eu tenho? Se eu tirar só ficção, o que eu tenho? Só
documentário produzido no Sudeste, só... Bom, aí eu filtrei os documentários, mais de 600 documentários. Aí eu falei, bom, todos têm sinopse aqui nessa descrição? Parcialmente, alguns tinham, alguns não tinham. E aí eu fui olhando um por um. Falei, bom, eu vou olhar um por um e eu vou olhar a sinopse e o trailer de todos. E aí eu vou identificar quais têm um personagem com deficiência. E aí foi esse o trabalho, assim, eu li um por um, abre a planilha ali, assiste um, marca, vê, analisa. E aí foi isso, eu acho que demorou umas 3 semanas, assim, todo dia, umas 3 horinhas ali em cima do... Foi em cima do um Excel. trabalho hercúleo. Bom, isso você apostando que eles colocassem o termo num dos dois aí, né? Porque eu imagino que na vida real pode ser que exista, né? A gente não tem essa certeza. Algum documentário que passou batido justamente porque a descrição foi mal feita, né? Não incluiu... Teve muitos casos desses. Você não teria nem como assistir o 625 no mestrado inteiro, né? É isso, por isso que eu ficava entre a sinopse e o trailer deles. E aí eu tentava achar o trailer numa fonte oficial, e às vezes o trailer da fonte oficial é um trailer, é um pré-trailer, assim, uma coisa muito incipiente ainda. Essa era uma dúvida constante, assim, de tentar achar. E aí, como assim, eu gosto muito de documentário também, né? A minha dissertação, o meu TCC da graduação já foi um documentário, então já tinha muita coisa que eu assisti ali dessa lista. Então, os mais famosos ali, pelo menos, eu já sabia alguns, e entre os mais famosos, tem pelo menos 3 ou 4 que já eram sobre pessoas com deficiência. Bom, ainda bem que você tem repertório, né? Isso te poupou um pouco de trabalho, né? Agora, eu fiquei interessado que uma das etapas do seu trabalho, você utilizou como método a tal da Oficina de Trabalho Crítica Emancipatória, que é a OCTE. Você pode explicar o que é isso e como é que funciona? Sim, a oficina foi uma prática, uma metodologia que a professora Rebeca introduziu com a gente, inclusive ela participou da banca também. A oficina é basicamente, eu não sou uma pessoa com deficiência, okay. Então eu precisava trazer a experiência dessas pessoas para dentro da pesquisa, de alguma maneira. E quando eu conheci a prática da oficina, a gente percebeu que fazia muito sentido a abordagem, né? Ela traz as pessoas para a história, para a pesquisa, para contar os seus relatos mesmo. Então, na oficina, a gente construiu algumas práticas pedagógicas ali para estimular que o Isalu e o Bilissaga, que são os dois participantes da oficina, são 2 artistas com deficiência, rappers, músicos aqui da cidade de São Paulo, a gente tentou estimulá-los a contar sobre as vidas deles ali, em tom de conversa mesmo, em tom de troca. E aí a pesquisa, ela gerou muita conversa com a análise documental que a gente estava fazendo ali, que a gente tinha feito até então. Tem muitos pontos de contato, e o mais legal é que poderia não ter também, né? E aí, se não tivesse, a gente ia citar justamente essas controvérsias entre o que a gente trouxe de análise documental e a vivência deles. E aí, a partir da oficina, e aí cruzando ali o que os dois contaram, a gente conseguiu chegar no roteiro do documentário. O roteiro do documentário foi extraído completamente da Oficina de Trabalho Crítica Emancipatória. Então, ela tem um peso bastante grande, assim, dentro da nossa pesquisa. Agora, você até falou o nome dos 2 sujeitos de pesquisa, né? Os 2 participantes aí que, na verdade, foram a base do teu trabalho, né? Essas 2 pessoas com deficiência. Como você chegou neles? Eles eram contatos que você já tinha? Ou você teve algum critério? Tem que ser artista? Porque, na verdade, você falou em rappers, mas você acabou estudando documentário que poderia ser ator, né? Não sei. Como é que você chegou nessas pessoas? A gente, quando estava pensando no produto isso já bem na parte final, assim, da pesquisa, já, né? Depois do primeiro ano de estudo, a dúvida era qual seria o tema. A prática eu já queria saber, a gente já estava quase desenhada, que seria trazer convidados com deficiência, pessoas com deficiência, mas não abordar o tema da deficiência, né? Que a ideia, uma das ideias centrais do produto é pessoas com deficiência só participam de produções audiovisual para falar sobre deficiência. E aí a gente ficou muito... Eu estava muito preocupado, inclusive, com essa etapa. Qual faz o tema? Porque tem que ser uma coisa que tenha relação com o interesse público. Era uma preocupação nossa. E aí, no Festival de Cannes daquela época, um comercial me chamou muita atenção, que era sem rampa, calçada é muro. E aí o conceito estético era... Eles gravaram um topo de calçada, dessas calçadas mais altas, né, sem rampa, e eles convidaram alguns grafiteiros para desenhar aqueles topos e filmaram de uma maneira muito próxima, assim, como se fosse um muro mesmo. E para uma pessoa que tem qualquer deficiência ali para andar, para se locomover, realmente se transforma num muro aquilo. E aí eu achei genial a abordagem do comercial, a estética, tudo, e eu fui atrás para ver quem produziu. E aí quando eu vi, era o Bilissaga. O Bilissaga é um
um ativista pelo direito das pessoas com deficiência há mais de 20 anos. Ele é uma pessoa bastante famosa. E aí eu falei, nossa, que legal, vou mandar uma mensagem para ele, mas mais para falar sobre o comercial dele ali, dar parabéns, falar um pouco da minha pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o nome dele no Google. Eu conhecia ele da ONG, mas ele não me conhecia. Eu sabia quem ele era, mas ele nunca tinha me visto. E aí eu descobri que ele cantava rap. E o comercial tem essa questão do hip hop envolvida, do grafite. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso pode ser uma abordagem muito legal, falar um pouco de hip hop, de rap, de produção musical. E aí ele já tinha 2 CDs lançados, a música dele estava no Spotify. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu falei, bom, tem o Billy Saga, e se eu convidasse mais uma pessoa, né, pra gente aumentar a diversidade aqui, se eu achasse uma mulher rapper, e aí, assistindo os próprios vídeos do Billy, o próprio algoritmo do YouTube, eu já estava procurando sobre o tema na minha máquina, ele me sugeriu a Isalu. A Isalu também é uma rapper daqui de São Paulo, ela toca violão, ela faz versões, ela começou a carreira fazendo versões de rap no violão, chamou bastante atenção da mídia, e ela tinha lançado há um tempinho um disco que chamava A Minha Bossa é Treta. Com a Isalu eu não consegui o contato dela direto, mas com o Billy eu chamei ele pelo Instagram ali, mandei uma mensagem, expliquei a pesquisa por áudio, assim, de uma maneira bem resumida, e aí depois de um tempo ele me respondeu, ele falou, cara, faz muito sentido isso que você tá fazendo, eu quero participar já, topo. E outra coisa, eu conheço a produtora da Isalu, porque eu fiz um show com ela mês passado, eu vou te passar o contato, e aí ele me passou o contato da produtora da Isalu, eu também entrei em contato, a gente começou a conversar, a Camila, que é a produtora dela, e aí a Isalu pediu um pouco mais de detalhes, porque realmente estava convidando ela para entrar. Dar um cheque em branco, né? Exato, para usar a imagem dela, para ficar com uma câmera, seguir ela por aí, pelos shows, e ela pediu mais detalhes, então a gente foi, a conversa com a Isalu foi um pouco mais longa, mas foi mais legal, porque a gente pôde se conhecer também melhor, porque também é uma preocupação genuína, né? Existem muitos tipos de abordagem e sobretudo a Isalu, que é uma mulher negra com deficiência, que canta rap, que talvez não seja o ritmo do mainstream aí, a opção do mainstream. Então ela tinha uma preocupação sobre várias questões envolvendo a produção. Mas foi muito legal que nessa trajetória a gente acabou virando amigo, assim, parceiro de trabalho. A gente foi nesse show que teve do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e foi legal que lá eu pude gravar os dois no mesmo palco, filmar os dois no mesmo palco ali, interação entre os dois. Então, depois de 2 anos de pesquisa e pouco mais de 1 ano produzindo conteúdo, coroou com chave de ouro. Assim. Então, aí que a gente vai falar da cereja do teu bolo, né? Que na verdade é o teu produto. Porque para quem nos assiste e nos ouve agora, é o mestrado profissional, que além da dissertação gera um produto que resolve ou minimiza o problema de estudo do pesquisador. E aí, como seria tão óbvio, você foi para a área de audiovisual e produziu, ou está terminando aí, né? Está em vias dele esse audiovisual. Que me parece que tem uma diferença. Eu, quando assisti a tua apresentação aí na Quali, não fui na defesa, mas na Quali, eu me lembro que tinha você explicou o lance da câmera, tá num ângulo diferente de quem... É isso? Conta um pouco para... Como a gente não vai poder mostrar agora, porque tem gente que está no Spotify ouvindo, até para chamar atenção para procurar do teu trabalho mais tarde. O que tem de diferente no teu produto que surgiu a partir das oficinas e de todo o teu trabalho? Onde é que você inovou nesse processo? Tá, a primeira... A maior inovação dele é o discurso. A gente, por ter acompanhado todos os documentários, analisado, feito análise do discurso em cima deles e apresentado essa análise para os participantes durante a oficina, a ideia é que fosse um documentário com eles ali, mas o foco central não seria a deficiência. Inclusive, daí vem o nome da pesquisa, que foi sugerido, inclusive, por uma participante da banca, a Sandra, convidada externa. Ela falou, então vocês querem falar sobre a deficiência desfocada, né? E daí vem o nome da pesquisa. Então, a nossa ideia é não falar sobre a deficiência deles. A deficiência, né, nesse caso, é uma característica, mas acreditar que eles só podem falar sobre isso, sendo que eles têm tantos outros assuntos para abordar, inclusive a produção artística deles é genial. Por que a gente vai falar sobre deficiência? Então, de cara, a primeira inovação seria isso, a abordagem. A gente não vai falar sobre deficiência no filme. No início da pesquisa, quando a gente estava pensando nisso, a gente acreditava que a imagem não poderia mostrar, ou tentar, de certa maneira, não enquadrar a deficiência. Porém, ao decorrer da pesquisa, e aí ao decorrer da pesquisa eu comecei a filmar também. E eu fiquei pensando, se eu estiver próximo de um palco, que tiver um artista ali dançando, como que eu mostro uma pessoa dançando? Obviamente que o pé da pessoa, uma imagem, um take do pé da pessoa, subindo para a pessoa, faz sentido.
que eu não vou fazer isso com a Isalu? Porque ela está usando uma prótese? De qualquer maneira, eu não vou estar focando na deficiência. Só para o público saber, ambos são cadeirantes. Não, a Isalu tem uma prótese na perna, numa das pernas, na altura do joelho, e o Billy é cadeirante. Tá, mas ele, os membros, ok. Assim, a deficiência dele é o fato de ser cadeirante apenas. Exato. Apenas vão colocar bastante aspas aí, porque... Isso. O Billy o Billy tem uma tetraplegia ou uma paraplegia, não tenho certeza. Tá. Então o Billy é cadeirante e a Isalu não tem uma das pernas, na altura do joelho ali. Okay. Então, no começo da pesquisa, a gente achava que seria isso, mas aí depois, ao decorrer e exercendo ali o ato de estar com eles, de filmar, eu comecei a me permitir, porque eu acho que não vai fazer diferença na reta final do filme, sabe? E aí tem uma outra questão também. Um dos documentários que a gente assistiu, por exemplo, que retrata a história de uma família circense de pessoas com nanismo, é um filme que, olhando de maneira geral, ele ressalta as qualidades dessas pessoas. Só que em determinados momentos dos filmes, ele se deu o direito de gravar essas pessoas em momentos mostrando ali uma certa tristeza, uma certa melancolia, cenas escuras, sabe? Então, a nossa preocupação com a imagem foi essa, de construir imagens mostrando que esse pode ser um enfoque? Pode ser um enfoque, mas não era o nosso enfoque. Tá. A nossa ideia era mostrar as pessoas com deficiência de outra maneira. E aí, acho que esses são os dois pontos principais. O discurso e o retrato, a fotografia do documentário. Uhum. Agora, é claro que os dois atores principais, né, do teu documentário não viram o documentário porque ele não está pronto. Mas você teve a curiosidade de mandar a dissertação para eles, acompanhar de alguma forma a defesa, a parte acadêmica da coisa chegou às mãos deles, só por curiosidade? Porque acho que eu imagino que eles estavam falando, bom, o que esse cara vai fazer com esse monte de informação, né? Exato. Para até a defesa, a gente produziu um trailer estendido, que tem em torno de uns 7 minutos, com as imagens que a gente tinha conseguido produzir até então. Que por conta da pandemia, a gente teve algumas dificuldades, né, na parte de filmar. Eles gostaram da abordagem. As entrevistas anteriores à oficina, os encontros anteriores, eu fiz questão de mostrar ali cada passo da pesquisa, de como a gente estava, os nossos enfoques. Então, eu expliquei que eu fiz um estudo falando dos movimentos sociais relacionados às pessoas com deficiência, as vitórias e as derrotas dos movimentos ao longo dos anos, a parte de documentário, a gente conversou muito sobre isso, porque primeiro eu precisava que eles ficassem confortáveis de participar. E esse conforto tinha que estar relacionado às nossas ideias, né? Ideias que fossem muito conflitantes, e se eles me falassem que não faria sentido a nossa sugestão de pauta para o documentário, provavelmente ia inviabilizar a produção. Então, eles estavam bem cientes, eles viram um trailer estendido, que é o único material que a gente tem finalizado até agora. A gente está na reta final aí para finalizar o documentário. Eu acho que agora a gente está curioso em assistir, né, esse material, né? Aí eu pergunto para você, e agora? Depois do material pronto, do ponto de vista acadêmico, o que o mestrado representou para você? Você pretende seguir? Gostou da área da pesquisa? Como é que foi a tua experiência? Eu sei que você teve uma infeliz coincidência da pandemia, né? Você e o mundo inteiro, né? Então foi um momento um pouco diferentão, assim. Mas o que você achou do processo? Arquimedes, foi um processo muito bacana, muito bacana. Primeiro que o ambiente do mestrado da USC é muito legal. Tem uma diversidade de mestres ali, de professores, cada um com um tipo de pesquisa. A integração entre todo mundo é muito legal. Tem os nossos workshops, né, que você conhece a pesquisa do colega. Essa parte de conhecer a pesquisa do pessoal, de ser interrogado, de ser... mas a sua pesquisa... Tá, aquele pedaço ali, talvez... Não, professor, aqui talvez você não tenha visto aquele outro pedaço. Essa parte da troca, para mim, sem dúvida, assim, é a coisa que eu mais me lembro o tempo inteiro. E eu gostava muito de ir nos workshops. O processo da pesquisa também, da minha pesquisa, falando diretamente, foi muito interessante, porque a gente foi muito 100 metros de cada vez, assim, sabe? A gente foi construindo. Bom, eu quero falar sobre audiovisual, mas eu não sei qual que é o retrato que eu quero ainda. Vamos falar sobre pessoa com deficiência. Mas em qual tipo de audiovisual? O processo de encontrar o nicho, o recorte ali também, para mim foi muito legal. E a parte acadêmica me encanta muito, me encanta muito. Na minha graduação, eu tive pouco contato com a parte escrita do meu trabalho. Eu lembro que eu fazia alguns resumos e passava o pessoal que estava
estava escrevendo, e eu tomei muito conta da parte técnica de produção do documentário que a gente fez. E aí a minha vontade de fazer mestrado era justamente poder me debruçar um pouco mais sobre a parte de pesquisa, que ajuda muito na hora de eu produzir um filme. Eu estava tão inteirado que para mim o filme tá na minha cabeça ainda, porque ainda a gente não finalizou, mas ele tá muito claro na minha cabeça como eu quero que ele fique, entendeu? Então, e a pesquisa me ajudou muito nesse processo. O pensamento científico, ele Bom, eu sou um pouco suspeito porque eu dava metodologia. Então, assim, para mim, ele é como se fosse o caminho, né? Você sabe onde você quer chegar, é só seguir, né? Mas que bacana que você tenha gostado. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.